Condenado à morte. Há 5 semanas moro com esse pensamento, sempre sozinho com ele, sempre enregelado por sua presença, sempre encurvado sob seu peso. Outrora, pois me parece que já se passaram anos e não semanas, eu era um homem como outro qualquer. Cada dia, cada hora, cada minuto tinha sua ideia. Minha mente, jovem e rica, era repleta de caprichos e se entretinha expondo-os para mim, uns após os outros, sem ordem e sem fim, bordando inesgotáveis arabescos neste rude e delicado tecido da vida. Oi pessoal, tudo bem? Trazer o último dia de um condenado de Victor Hugo para resenha aqui no canal é acender os holofotes sobre um problema moral e ético aplicado a vários contextos, tanto nacionais quanto internacionais. Antes de ser um livro sobre a morte, é um livro que sensibiliza para a vida. E o que nós temos aqui é a história de um condenado à morte. Na verdade, nós não acompanhamos somente o seu último dia antes da execução. Na verdade, a gente acompanha os últimos dias desse condenado. E a história vai ganhando mais fôlego nos últimos momentos, nas últimas horas que antecedem a execução. Essa obra foi publicada originalmente na França em 1829 e essa espécie de diário torna-se, na verdade, um manifesto, uma bandeira contra a pena de morte. E o curioso é que ela foi escrita mais ou menos em 3 semanas, conforme a esposa de Victor Hugo, Adèle Hugo, narra em sua biografia. E o que motivou Victor Hugo a escrever essa obra, segundo consta em sua biografia, foi um episódio ocorrido em 1827, em que um rapaz de 20 anos matou a facadas uma moça 1 ano mais jovem que ele. Isso porque ela tinha recusado ele, né? Na verdade, ela não queria nada com ele. Esse crime passional chamou a atenção da imprensa, dos parisienses, enfim. E mais ou menos assim a esposa de Victor Hugo escreveu: o senhor Victor Hugo reviu a guilhotina no dia em que atravessava por volta das 2 horas a praça do Hôtel de Ville. O carrasco repetia a representação da noite. O cutelo não estava bom. Ele engraxou as ranhuras e depois ele tentou novamente. Desta vez ele ficou contente. Este homem que estava prestes a matar um outro, que fazia isso em pleno dia, em público, conversando com os curiosos, enquanto que um homem desgraçado, desesperado, se debatia em sua prisão, louco de raiva, onde se deixava ligar com a inércia e com o entorpecimento do terror. Foi para o senhor Victor Hugo uma figura hedionda, e a repetição da coisa lhe pareceu também tão odiosa quanto a própria coisa. Ele começou no dia seguinte a escrever o último dia de um condenado e o terminou em 3 semanas. Há, em O Último Dia de um Condenado, uma certa inovação por parte de Victor Hugo, que tratava exatamente da estrutura do texto, já que não era um romance, sim uma novela, lançando mão de um monólogo interior. E mais ainda, ao criar um personagem em que não há nome e o crime que ele cometeu não é revelado, gera no leitor muito mais expectativa. E isso tem um grande relevo porque Victor Hugo não traz o condenado na figura de uma vítima ou de um coitado. O grande impacto que essa obra traz é exatamente discutir a abolição da pena de morte. Gente, eu não vou entrar aqui em escolas literárias, em contexto histórico. De repente a gente pode deixar até para a criação de um clube de leitura, quem sabe, né? Pode ser que eu até crie futuramente. Mas só para a gente entender, a gente está falando de uma França e de ares do romantismo nos anos de 1820, que se concentra meio que em torno da figura de Victor Hugo. E a gente não pode perder de vista que esse movimento, por mais relacionado às emoções, ao culto à natureza, etc., vai questionar também a ordem social, que ganha força no final do século XVIII com os filósofos iluministas. Isso a gente vai perceber na arte e na política de Victor Hugo. E quando a gente falou que a obra não coloca o condenado como vítima ou como coitado, significa dizer que a gente não tem aqui um apelo quanto à desigualdade social. Muito pelo contrário, quando a gente avança com a leitura, a gente percebe que esse condenado, na verdade, vem de uma elite, porque ele teve uma educação, inclusive ele se auto-intitula refinado. Ou seja, nesta época, a guilhotina era um instrumento democrático. E é muito interessante a maneira como Victor Hugo aborda o tema, porque
como ele não deixa, escapar o crime que esse condenado cometeu, a gente, enquanto leitor, se desarma em relação a ele. Por quê? Porque antes de nós condenarmos, a narrativa vai fazendo com que a gente, passo a passo, vá se solidarizando com o condenado. E por que isso pode acontecer? Ora, gente, porque Victor Hugo é um grande escritor. E o propósito aqui é ir além das determinações, das nomeações do condenado X, do crime Y, no horário tal, no dia tal. Uma coisa que contribui para isso é a descrição, porque ele traz uma cumplicidade com o personagem que a gente sente junto com ele. Então, o que importa aqui, na verdade, é apresentar o lado humano do personagem. Por isso, não nomeá-lo, não contar pra gente o que ele fez, faz com que a gente acabe, de certa forma, acolhendo não o criminoso, não o crime, mas a tese, do ponto de vista de Victor Hugo, de que a pena de morte é uma barbaridade. Prova disso é mais um trecho que eu selecionei da biografia de Victor Hugo, que diz o seguinte: o senhor Victor Hugo se encontrava em 1820 na rua Louvel, indo a caminho da guilhotina. O assassino do Duque de Berry não tinha nada que despertava simpatia. Ele era gordo e forte, tinha um nariz cartilaginoso sobre os lábios finos e olhos de um azul vítreo. O autor da ode sobre a morte do Duque de Berry o detestava de todo o seu ultramonarquismo de criança. Porém, ao ver este homem que estava vivo e saudável e que iam matar, ele não pôde deixar de protestar e sentiu a raiva que tinha pelo assassino se transformar em piedade pelo sofredor. Ele tinha refletido, tinha olhado pela primeira vez a pena de morte de frente, tinha se espantado que a sociedade fizera ao culpado, e de sangue frio e sem dificuldade, precisamente a mesma coisa da qual ela o punia, e teve a ideia de escrever um livro contra a guilhotina. O que a gente tem aqui nessa obra é o contexto do condenado em uma prisão, que vem a se tornar o espaço, praticamente o espaço onde ocorre a narrativa. E a gente percebe com o avançar da leitura como o sensorial fica aguçado nesses momentos finais. Tudo sempre pela perspectiva do condenado, porque ele é o narrador. Inclusive o tempo se perde. 6 semanas parece que foram 3 dias. Bem o efeito psicológico mesmo que ele vivia. Por isso o condenado acredita que escrever esse seu momento de angústia faz com que ele se distraia no que ele chama de diário dos seus sofrimentos. Ele acredita, inclusive, que pode trazer uma lição decorrente disso tudo. Tanto que ele diz: não haveria neste alto da mente agonizante, nesta progressão sempre crescente de dores, nesta espécie de autópsia intelectual de um condenado, mais que uma lição para aqueles que condenam? A gente sabe também, com o avanço da leitura, que ele tem uma mãe, ele tem uma esposa e ele tem uma filhinha, e isso é muito comovente mais adiante. E uma das coisas assim bizarras que tem nessa masmorra onde ele está são os escritos na parede, que o condenado consegue ver iluminando. Então ele vê vestígios daqueles que passaram, daqueles condenados que passaram por ali e que hoje estão mortos. E aí ele cita os nomes desses condenados que estão nas paredes. E essas pessoas, gente, elas existiram, tá? São pessoas reais, foram pessoas históricas mesmo. Dautin, que cortou o irmão em pedaços e saiu à noite por Paris para jogar a cabeça numa fonte e o tronco num esgoto. Poulain, que assassinou a esposa. Jean Martin, que deu um tiro de pistola no pai enquanto o velho abria uma janela. Castaing, aquele médico que envenenou o amigo e que, ao tratar desse problema que ele próprio causara, em vez de remédio, deu-lhe mais veneno. E perto deles, Papavoine, o louco terrível que matava crianças com facadas na cabeça. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é a oportunidade de vivenciar junto a esse personagem a experiência da pena de morte. É um livro que, por meio das descrições, a partir do olhar e das sensações do personagem, é possível a gente vivenciar essa sentença. As visitas do padre, do diretor, tudo encaminhando para o desfecho, para o final dele, para o final da vida dele. Os sons, os cheiros,
as sombras, a umidade, o frio, a carruagem que ele define como túmulo de 2 rodas, a visita da filhinha dele, que é bastante comovente porque ela não reconhece mais o pai. Talvez seja isso para ele uma grande condenação, uma grande dor. É tudo uma sensação de profunda solidão e abandono, no sentido desumano e cruel mesmo. E para mim, como leitora, me espantou a multidão que ia à praça assistir aquilo tudo, contemplar aquele evento, muitos para torcer, como se aquilo fosse uma catarse. A obra tece muitas críticas, traz até figuras assim meio que caricatas, como a de um policial que pede os números da loteria porque ele acredita que quem morre assim consegue ver os números da loteria antes, né, da execução, enfim. Há uma crítica nada velada aqui, inclusive quando ele apresenta, né, o preparo do executado, vamos dizer assim, em que os algozes são muito educados para colocar os apetrechos, né, que fazem parte da execução. Enfim, pessoal, esse livro tem sua riqueza literária, tem sua riqueza filosófica, psicológica, jurídica. É um livro que faz dialogar essas ciências por meio desse grande tema que é a pena de morte. É para pensar, é uma história que mexe bastante com a gente, é uma história muito realista, cada um lerá de forma diferente. Para mim foi uma experiência e fica a semente, porque a gente consegue conectar muitas coisas, muitas falas, muitos acontecimentos, muitos julgamentos que a gente vivencia, inclusive no nosso dia a dia, que fogem também dessa questão da morte como o seu sentido literal, né? Do seu sentido denotativo, de dicionário. Mas a morte social, o que a gente fecha os olhos para a sociedade, o que a gente fecha os olhos para os problemas que a gente vivencia, que a gente tem vizinho a gente, enfim. É um livro que faz conexões com outros esquemas, com outros temas, e ele esse tema perambula por muitas ciências. Então, assim, eu muito indico essa leitura para vocês. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de leitura. O link para compra está aqui embaixo na descrição do vídeo, e comprando por esse link você está contribuindo um pouquinho para esse projeto de leitura do canal Trago um Livro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!